para você perder o medo na hora da escrita, né, é o ponto 6. Ter cuidado na hora de usar a linguagem, não usar uma linguagem informal, não usar uma linguagem informal. Então, por exemplo, tenha cuidado, por quê? O jeito que a gente se comunica no WhatsApp, o jeito que a gente se comunica no Instagram e aqui nas redes sociais e no nosso dia a dia é diferente de um trabalho científico. Eu não estou dizendo que você tem que usar aquelas palavras mirabolantes, magnificantes, que ninguém entende o que é. Não, você não precisa escrever dessa forma, mas também você não vai escrever como a gente fala, né? Porque a gente fala com uma linguagem informal, como a gente chama. E a escrita científica, o trabalho de conclusão de curso, precisa de uma linguagem formal, certo? A linguagem formal é você não usar gírias, abreviações, ter o cuidado, né, na língua portuguesa, certo? Na gramática, na concordância, relacionado a isso. Não é você usar uma palavra, né, que ninguém nem sabe o significado, nem você. Então não é isso, não é usar palavras difíceis de ser compreendida. Pelo contrário, a ciência, ela é simples, ela precisa ser compreendida. O seu trabalho, o seu TCC, ele precisa ser compreendido por qualquer leitor, porque a ciência é isso, é acessar, dar acesso ao conhecimento. Então, você não precisa escrever de uma forma que ninguém vai entender. Não, pelo contrário, você usar a linguagem padrão, né, da língua portuguesa, né, a norma culta, como fala assim, mas no sentido da linguagem formal, certo? Não no sentido de escrever difícil, com aquelas palavras que ninguém vai saber. Certo? Então é muito mais simples do que você pensa. Quando você começa a ler os trabalhos, né, voltando lá para o ponto 1, você vai identificando esses padrões que são usados, tá, na linguagem, certo? Então esse é o ponto 6. O ponto 7, para você perder o medo de escrever e começar a escrever, é você estruturar o seu parágrafo, certo? Então um parágrafo a gente pensa que escrever é qualquer jeito, mas não. Para facilitar a escrita, a gente pode usar a estrutura de um parágrafo. Um parágrafo é como um mini texto, né? O que a gente aprendeu lá na redação do Enem ou na redação? Para você entrar na faculdade, talvez você teve que fazer uma redação, talvez você teve que fazer Enem alguma vez na sua vida. E a gente aprendeu que a redação do Enem, por exemplo, tem introdução, desenvolvimento e conclusão, né? Eu pelo menos aprendi assim, quem fez concurso, alguma outra coisa. Então, isso é uma estrutura de um texto, beleza? Introdução, desenvolvimento e conclusão. A estrutura de um parágrafo é a mesma coisa, só que ele é como um mini texto. Então, o parágrafo ele tem começo, meio e fim. Certo? Então você precisa começar ele abrindo uma ideia e fechando a ideia. Então você tem começo, meio e fim, certo? Então se você começa falando sobre um determinado assunto, então conceito de criança cardiopata, sei lá, cardiopatia. Então a cardiopatia é isso, uma doença, não sei, tá gente? Não entendo nada, não sou da área de saúde. Estou chutando aqui. Então, vamos exemplificar o meu parágrafo. A cardiopatia é uma doença caracterizada por tal coisa que pode acometer os grupos de tal a tal. Bom, pode acometer crianças, jovens e adultos. Pronto, comecei a ideia, fechei a ideia. Simples, certo? Então, começo, meio e fim, tá? E aí, você está estruturando esse parágrafo. Certo? Então, começo, meio e fim. Começa a ideia e fecha a ideia. No próximo parágrafo, aí você pode complementar. Então, já a cardiopatia, sei lá, infantil, né, acomete cerca de X% das crianças no Brasil e no mundo. Ponto, fechou. Outro parágrafo. Então, veja, frases curtas, né, com começo, meio e fim, com a linguagem acessível, né? Considerando os padrões da linguagem formal, certo? Sem gíria, com concordância, certo? Então, de uma forma mais simples do que você imagina. E aí a Aline perguntou, né? Quantas linhas seria ideal para um parágrafo? Não existe
uma recomendação, não está escrito em nenhum lugar, certo? Mas eu recomendo que você faça aí um parágrafo entre 3 e 5 linhas, certo? Um parágrafo menor que 3 linhas, ele fica muito curto, tá? Então, às vezes não dá para você abrir e fechar uma ideia em um parágrafo muito curto. Então, eu recomendo aí que tenha entre 3 e 5 linhas. Parágrafos acima de 5 linhas, às vezes pode ficar muito longo. Não é que é errado, não é que é proibido, certo? Você pode fazer parágrafos menores, mas imagina um texto com vários parágrafozinhos de 2 linhas, 2 linhas, 2 linhas, 2 linhas, 2 linhas. Vai ficar um texto fragmentado. Agora imagina o contrário, um texto com parágrafos gigantes, né? Sei lá, 9 linhas, 10 linhas, 20 linhas, tá? Então, uma página, 2 parágrafos só, bem grande. Então, fica um parágrafo muito longo. Às vezes você começou, se perdeu no meio do caminho da ideia ali, porque tá tão longo, e você começa lendo do começo e você chega no final, você não lembra nem mais o que você estava falando no começo. Então, é basicamente técnicas para auxiliar. Ah, professora, eu li trabalhos que tinham parágrafos longos, porque não é errado. Então, se a pessoa domina mais a escrita, já tem uma maior afinidade, já tem uma prática maior, pode escrever parágrafos longos. Então, por exemplo, na minha dissertação do mestrado, tem lá parágrafos mais longos, parágrafos, né, que eu usei, mais conteúdos, mais linhas, ok, sem problemas. Desde que faça sentido, desde que tenha começo, meio e fim, desde que esteja respeitando toda essa estrutura que a gente está falando, tá certo? Então, aqui a ideia é facilitar para você e responder dúvidas que você não encontra em lugar nenhum, porque você não encontra um livro que fala, seu parágrafo tem que ter entre 3 e 5 linhas. Não, isso aqui eu falo para facilitar, com base em todos os alunos que eu já acompanhei, né, no método que eu desenvolvi, onde eu ensino a técnica de escrita por parágrafos, eu percebi que os alunos têm mais facilidade de escrever parágrafos entre 3 e 5 linhas, tá certo? Então, vamos lá. Eu vou respondendo as perguntas que tem a ver e depois eu vou responder as perguntas diversas. Então, fica aqui até o final, o pessoal que mandou as perguntas mais pra cima, eu vou estar respondendo também. Então, a gente falou aí do ponto 7, né? Estruturar os parágrafos, certo? E o ponto 8, né? Eu nem sei mais se é o 8 ou se eu tô perdida, mas se alguém estiver anotando aí, eu acho que é o tópico 8. O tópico 8 é fundamental para a sua escrita, é você usar outros autores para fundamentação. Ou seja, é a citação, certo? A velha, boa e velha citação. Então, a gente usa citação para escrever. Então, não é errado você trazer as ideias de outros autores e colocar no seu trabalho. O errado é você não citar, né? Não dar os créditos, não informar de onde você tirou aquela ideia ou aquele conceito. Então, principalmente o referencial teórico, ele é composto por citação. Porque o que é o referencial teórico? O referencial teórico, ou pode ser chamado de fundamentação teórica, certo? É o que vai fundamentar o seu texto, pelo próprio nome, certo? É você pegar trabalhos de outros autores e colocar no seu texto lá informando, olha, esse meu tema já foi discutido por outros autores e eu estou trazendo aqui no meu trabalho as contribuições desses autores. Então, eu estou fazendo um compilado do que cada autor já falou um pouco sobre isso e estou apresentando aqui no meu trabalho. E é isso que acontece. Não é errado você estar citando outros autores no seu referencial teórico, principalmente, porque o referencial teórico é para isso. Era você colocar lá, olha, sobre esse assunto, o autor fulano de tal falou isso, isso e isso. Já o autor B, o autor fulano de ciclano, falou tal coisa. E aquele autor C, né, Beltrano, falou isso, isso e isso. Essas afirmações aqui, elas podem ser convergentes ou divergentes, não tem problema, certo? O autor A falou que o remédio 1 é bom. O autor B falou que o remédio 1 não é bom. Não tem problema, você não está aí para julgar quem falou certo ou quem está errado. Você está ali para apresentar no seu referencial o que já foi falado. Então você vai dizer, olha, o autor falou que esse negócio é bom, mas o outro falou que esse mesmo negócio não é tão bom.
no ponto de vista dele. Então você não está ali para dizer quem fez o certo, quem fez o errado. Você está ali para trazer os pontos de vista dos outros autores que vão complementar o seu trabalho. E aí na argumentação você também pode inserir o seu ponto de vista. Lá nos seus resultados também você vai poder estar argumentando, né, nas suas discussões, né, trazendo os seus resultados e discussões, pode estar argumentando também, certo? Então isso é muito interessante, isso é muito importante, trazer a visão dos outros autores, né, usar as informações dos outros autores para fundamentar a sua escrita. Então, quando você está escrevendo um parágrafo, você pode e deve trazer essa fundamentação para a escrita do seu parágrafo, certo? E o próximo passo para você perder o medo, antes de eu abrir aqui as perguntas, né? O próximo passo para você perder o medo de vez de escrever e começar a escrever seu trabalho é mão na massa. Comece a escrever. Então, não tem como você aprender a nadar se você não entrar na piscina, não é verdade? Se você não entrar na água. Enfim, se é no mar, se é na piscina, se é no rio. Já pensou? Você fazer um curso de natação e fazer só na teoria. Olha, você tem que bater os braços assim, você tem que respirar assim, você tem que virar o rosto assim. Na hora que você está nadando, eu já fiz natação faz tempo. Não aprendi a nadar, parei. Aprendi mais ou menos. Então, veja como eu trago as analogias para o nosso TCC. Então, como que você quer aprender a nadar sem entrar na água? Não é verdade? Então, não tem como você ficar só na teoria. Não adianta eu ficar trazendo um monte de dicas para vocês de técnicas se você não aplicar, né? Se você não escrever. Então, não tem como você aprender a escrever se você não escrever. Então, para você aprender a escrever, você precisa começar a escrever. Então, mão na massa, né? A evolução, ela vem com a prática, né? E o que eu sempre digo, feito é melhor do que perfeito. Então, é melhor você escrever um parágrafo que precisa ser melhorado, que precisa de ajuste, que não tá tão bom porque é o seu primeiro parágrafo, né? Que ainda vai ser melhorado, do que você não escrever nada, passar um dia você não escrever nada, passar 2 dias, 3 dias, e aí você não escrever nada, não é verdade? Então, coloca a mão na massa, né? Feito é melhor do que perfeito e comece a escrever. Seu primeiro parágrafo vai sair ruim? Provável que vai sair muito ruim, mas o segundo vai sair um pouco menos ruim, o terceiro um pouco menos, e aí vai melhorando até que vai sair um bom, e depois um melhor, e depois um ótimo, até que quando você vê, o seu trabalho vai estar pronto, tá certo? Sem passo de mágica, né? Sem promessas mirabolantes, não, é técnica, né? E mão na massa, certo? Então é isso, esses são os passos, né? As dicas para você perder o medo de escrever.